Olá, crianças! Vamos iniciar mais uma semana e vamos orar pedindo as bênçãos de Deus. Vamos lá orar com a tia? Senhor Jesus, obrigada por tudo que tens feito por nós. Obrigada, Senhor, tu és maravilhoso. Pedimos as tuas bênçãos, Senhor, nos ajuda a sempre fazer as melhores escolhas em nossa vida. Nos dá um dia feliz na tua companhia e cuida daqueles que estão precisando de ti. Senhor, faz uma visita a cada um, uma visita especial. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos para a nossa aula de português. Abra um livro na página 30. Já abriram? Bom, nós estamos falando aqui na questão 9 sobre a organização da frase, né? Nós temos aqui várias palavras e essas palavras aqui estão misturadas, né? E a questão A diz assim: podemos dizer que as palavras do box, da maneira como estão, formam uma frase? Por quê? Ela está falando desse retângulo aqui, né? Que é o box. Nós temos aqui essas palavras. Do jeito que elas estão aqui, elas formam uma frase? Vamos lá. Os, abra, cuidado, dedos com. O que vocês acham? Não, né? Eu também acho que não. Então, vamos lá. Não. Agora ela pergunta também, por quê? Porque quando a gente lê assim, olha, os, abra, cuidado, dedos com, não faz sentido, né? Então, para ser uma frase, precisa fazer sentido, tá bom? Então, vamos responder aí. Vamos lá. As palavras em uma frase precisam fazer sentido, né? Então, vamos lá respondendo. Segunda questão. Reordene as palavras abaixo para formar versos do poema seguindo este roteiro. Então, agora, ela quer que a gente coloque essas palavras aqui em ordem. Só que ela dá um roteiro aqui, né? A questão diz como nós devemos reorganizar. Só que ela dá novas frases aqui, olha. Brinquedo, peão ou um é. É preciso organizar essa frase de acordo com esse roteiro aqui. Você vai pegar primeiro o verbo dessa frase aqui, dessas palavras aqui. Quais é um verbo? Qual é a palavra que está indicando uma ação? Você vai ver, né? Qual está indicando, na verdade, está se relacionando com o verbo? Qual dessas palavras aqui tem a ver com o verbo? Combina com o verbo, se relaciona com o verbo, né? E está pedindo para iniciar a frase com a letra maiúscula na primeira palavra. Qual dessas aqui tem a letra maiúscula? O, né? E aqui, coloque o ponto final da frase. E quando terminar, você vai colocar o ponto final. Então, vamos lá. Você pode pausar o vídeo, né? E tentar fazer sozinho, reorganizando essas palavras. Procurando qual é a ação da frase, qual é o verbo, né? Iniciando com letra maiúscula. E a frase tem que fazer sentido, tá bom? Vamos lá. Vamos responder a primeira. Então, nós colocamos aqui o artigo definido, o, né? Trouxemos ele para cá. Depois a palavra peão, que é o substantivo da frase. Depois o é, que é o verbo, do verbo ser. Depois o artigo indefinido, um.
E no final, brinquedo, que é a qualidade dele. Ou seja, a característica, né? O adjetivo. Então, ficou assim. O peão é um brinquedo. Agora, vamos fazer a B. Os carrinhos eram feitos de lata usada. Começamos com o artigo definido no plural. Os carrinhos, que é o substantivo, eram feitos de lata usada. Feitos, faltou o a partir, né? Agora, a partir de lata usada. Partir é o verbo, né? Então, ficou dessa forma. Vamos agora para C, a próxima. Aqui ficou assim: com retalhos de tecidos se faziam as bonecas. Faziam é o verbo, é a ação da frase, tá bom? Vamos agora para a próxima. Então, a próxima ficou assim: na pracinha ou na calçada, os carrinhos arrastavam. Arrastavam é o verbo, que é a ação que eles estão praticando, né? Arrastando. A questão 10 diz assim: agora pense no texto como um todo. Os versos seguem uma sequência? Se mudássemos a ordem dos versos, mudaria o sentido do poema? Esses versos aqui, né? Todos eles, que estão em vermelho, como se eles fossem um texto, né? Isso que ele está dizendo, para pensar assim. Se nós mudássemos a ordem, mudaria o sentido do poema? Todo texto, ele tem que fazer sentido, né? Ele tem que ter uma ordem, uma coerência. Tem que ter o início, o meio e o fim. Então, para pegar essas frases e montar o texto, vocês podem trocar de lugar elas, do jeito que vocês quiserem, vocês podem colocar aqui, né? De acordo com a criatividade de vocês, mas lembrem, precisa fazer sentido, tá bom? Então, vocês podem pegar as frases, escrever aqui, organizando de forma que pareça um texto com início, meio e fim. Precisa fazer sentido, tá bom? Então, vocês podem fazer essa parte aqui. Aqui na 11 diz assim: no poema, diferentes ações são praticadas. Algumas são momentâneas, de curta duração, e outras indicam ações duradouras que podem continuar. Faça um X nas frases que indicam ações momentâneas, ou seja, ações rápidas, né, que acontecem rápido, que não duram muito tempo. Por exemplo, aqui, o peão cai da mão. Quando o peão cai da mão, pá, é rápido, né? É momentâneo. E diz aqui na outra: o peão roda na palma da mão. Então, o peão fica rodando, rodando, rodando ali, então demora. Não é momentâneo, né? Então, como a gente tem que fazer no X, o X naquela que é momentânea, então vai ter que ser aqui, né? Quando o peão cai, que ele cai rápido, é uma ação curta. Pum, caiu, né? Quando ele fica girando ali na mão, não, ele demora um tempinho girando, ok? Então, aqui a gente termina a página 30.